Pelo terceiro ano consecutivo, a belíssima cidade de Lagos acolheu a Taça da Europa de Patinagem de Velocidade, este ano a segunda de 10 etapas, numa organização do Roland Lagos Clube de Patinagem, em conjunto com o World Skate Europe, nova denominação do organismo que gera a patinagem europeia, bem como a Federação de Patinagem de Portugal e a Câmara Municipal de Lagos. De 5 a 7 de abril, a 16ª edição do Torneio Internacional de Terras do Infante recebeu perto de meio milhar de patinadores, de 94 clubes e 16 países. Presentes em Lagos este ano 3 atuais campeões do mundo, 6 campeões europeus, proporcionando enorme espetáculo, emoção, cor e velocidade, como poderá assistir no resumo que se segue. Começamos pelas séniores femininas e a prova de 500 metros. Na final, após apuramentos quartos e meias finais, as 4 melhores patinadoras lutaram pela vitória, que sorriu a Marie Dupuy, mesmo sobre a meta, ela que representava a EOS Skates World Team. Aqui na frente vemos a belga Stine Van Hout, mas Marie Dupuy vai por fora, vai aproximando-se dela, ganha mais balanço na curva e na saída é mesmo imbatível a primeira posição, mas muito disputada. Marie Dupuy. Nos homens, 4 finalistas de elevado nível. Pachi Peula, que estava em primeiro do ranking após a vitória na primeira etapa em Gijón. Elton de Sousa, campeão mundial de estafetas. Indra Medard, belga, ex-campeão mundial de júnior. E o patinador da casa, Diogo Marreiros, na sua primeira prova da época após um estágio no gelo. Aqui vemos o ataque de Pachi Peula, a posição que era a primeira de Elton de Sousa. E agora vamos entrar para a reta da meta. Diogo Marreiros e Indra Medard por dentro ainda passam Elton, mas é Pachi Peula, o espanhol campeão europeu, a vencer. Continuamos com as séniores femininas na primeira prova de fundo, a segunda deste torneio, os 5 km pontos. Marie Dupuy levava o capacete coberto a laranja, sinal de liderança no ranking geral do torneio, e parecia muito confiante. Os primeiros momentos da prova, as patinadoras ainda se vão controlando. Na frente as belgas Niffy Collers e Stine Van Hout. Depois, quando os pontos começaram, houve os ataques. Aqui Clémence Albo e Aura Quintana, elas que se marcaram muito durante todo o torneio. Marie Dupuy também ali. Foram aqui 2 pontos para Clémence e 1 para Aura Quintana. Numa fase mais adiantada da prova, é Andrea Canha, a patinadora do Grupo Desportivo de Lagoa Algarve, a tentar pontuar, mas Quintana e Clémence Albo ultrapassaram e ficaram com os pontos. Aqui entramos na última volta e Clémence Albo e Niffy Collers vão lutando pelas primeiras e segunda posição. Aqui no fim 3, 2 e 1 pontos. Clémence Albo foi mesmo a vencedora com 8 pontos, a francesa do Bond Team. A mesma prova foi disputada pelos homens, onde o espanhol Peula levava o capacete com a cor laranja, símbolo de líder, numa prova em que em 2017 foi campeão do mundo. Após a partida, ao controle das primeiras posições, Diogo Marreiros veio logo para a frente, depois aparece também Pachi Peula e Elton de Sousa, os 3 mais conceituados que lutavam pela vitória nesta prova. Numa fase mais adiantada da prova, Diogo Marreiros faz o seu ataque, leva com ele Caleb Wakefield, o americano. Os 2 marcaram pontos aqui. Depois aparece também Pachi Peula a fazer pontos com o italiano Gabriele Galli, mas Marreiros rouba mesmo o ponto a Galli. E aqui a luta era grande entre Pachi e Diogo. Entramos na última volta. Na última volta, o patinador alemão Mende tenta surpreender, mas é Diogo e Pachi que aparecem, e mesmo Pachi que faz os 3 pontos finais, mas é Diogo Marreiros que com 13 pontos consegue a vitória nesta prova e passa para líder da classificação geral. Nas júniores femininas vamos para a prova de 1 km, 8 foram as finalistas após apuramentos e meias finais. Ainhoa Pérez, com o capacete laranja da Federação Catalana de Patinagem, liderava, mas Sara Cabrera faz um ataque fortíssimo por fora, um ataque muito ainda temprano na prova, muito cedo, faltavam ainda 2 voltas. Entramos agora na última, Ainhoa Pérez tenta reduzir a vantagem, segue a Kaja Gabęska, a polaca, com o fato da Bonte, mas é mesmo Sara Cabrera do CDT Ingravity que vai fazer a vitória e vai assim conseguir a primeira posição nos 1000 metros, prova que estamos a ver. Nos júniores masculinos, prova de elevadíssimo nível, com 2 campeões mundiais, o líder, capacete laranja, Jason Suttels, belga, e o campeão do mundo de 100 metros, o americano Tinson, de azul, entre outros grandes patinadores. Muita atenção a esta prova. Tinson saiu na frente. Suttels vai tentando atacar. Nili Izquierdo, o patinador da Federação Catalana de Patinagem, sofreu um acidente gravíssimo, mas já está recuperado.
Lutam então à entrada da última volta pelas primeiras posições. Aparece também Tomasz Bumski, o checo de capacete amarelado. E na frente vem Tinson, esquerdo. E vamos ver quem vai ganhar, quem vai esticar a perna primeiro e passar o patinho. Luta muito grande, mas o campeão do mundo, Fabian Tinson, foi mesmo o vencedor desta prova. Vamos ver então esta grande chegada e esta emoção na chegada dos júniores masculinos na prova de 1 km. Quem será o vencedor? Nas séniores femininos, provas de 1 km também. Nesta altura, a liderança para a francesa Albo. E na final acompanhavam duas belgas, duas espanholas, uma colombiana, uma cubana e uma alemã. Numa prova onde várias patinadoras ameaçaram a liderança, foi Teresa Balag, da Federação Catalana de Patinagem, que abriu as hostilidades, mas foi ultrapassada depois, na reta da meta, com a vitória a sorrir. A Quintana, que vai aqui por fora, entra na curva em primeiro e a partir daqui foi controlar até à chegada. Aura Quintana, a colombiana do Vitória Guides International Team, a fazer a primeira posição. Nos homens já liderava Diogo Marreiros. Estava, no entanto, empatado com Pachi Peula, pelo que esta prova poderia ser decisiva. Nesta final, de 1000 metros, estavam também o campeão mundial Elton de Souza, campeão mundial de estafetas, o campeão europeu júnior Jan Martin Mende, intermediário da Bélgica, o americano Caleb Wakefield, Morel da Espanha e Ulrich da Áustria. Aqui há um ataque surpresa de Medrad e Wakefield, o belga e o americano, seguidos de Elton de Souza francês, mas Diogo, espetacular, a passar por fora, aguentar o choque com o americano na curva, e aí vai Diogo lançadíssimo. Elton de Souza, o campeão do mundo de estafetas, vem se aproximando, e atenção à reta da meta, Marreiros ou Elton, é Diogo Marreiros da casa a faturar mais uma vitória. Aqui a repetição do choque da entrada do Diogo na curva e agora mesmo a reta final com a disputa entre o Diogo e o Elton de Souza. Passamos à entrega de prémios da Taça da Europa, no que às provas curtas 500 e 1000 diz respeito. Começamos pelas cadetes femininas, onde Laura Montes Gonzalez, espanhola, foi a primeira. Depois nos rapazes, Quentin Puzol, o francês voador, ganhou, com Afonso Silva, português, na segunda posição. Passamos para as youth femininas, onde Luísa Salazar, a tetracampeã europeia, foi a vencedora, espanhola da Federação Catalana de Patinados. Depois nos youth masculinos, Teo Matsfar arrasou a concorrência, o francês, e venceu. Atenção, Luís Silva na terceira posição, o português. Nas júniores femininas foi Sara Cabrera que se impôs perante as suas adversárias. Pues un poco dura, hay que ir controlando y luego al sprint al final. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la prueba? ¿Siempre en primer paso, la pelear por...? Controlando a ver quién iba primera y luego ya falta de 2 vueltas, 1 vuelta y algo, salir al final a rematar. Nos júniores masculinos foi então o campeão mundial, o americano Fabian Tinson, que venceu, seguido de Nilo Izquierdo e Tomasz Bumski. Esta música agrada-me. I just wanted to control the race, and at the beginning I was a little hesitant, but I stayed confident in my coach, like Jay Ingram said. He's one of my coaches, he told me to stay confident, so around 2 laps to go, I see that I had a chance in winning, so I just went for it and it all worked out for me. What do you think about this race here in Lagos? It's your first time or no? This is my first time in Portugal, my very first time in Lagos, my very first time at this track, and I'm just happy to be here. It's a great country, great city. I love the track. It's one of the best tracks I've ever skated on, and it's just a great all-around meet. Nas séniores femininas foi Aura Quintana a vencedora, seguida de Clemence Albo e Ninfi Collers. A colombiana, que é especialista em provas de fundo, venceu aqui o ouro na velocidade. Em séniores masculinos, o patinador da casa, o vice-campeão do mundo e vice-campeão da Europa, Diogo Marreiros, foi o primeiro, seguido de Pachi Peula e de Elton de Souza. Marreiros muito satisfeito. Neste resumo segue-se a segunda prova de cada escalão, onde se decidiam os vencedores do torneio na parte do fundo. Nos 5.000 metros linha cadetes femininos, vemos a prova das patinadoras. Laura Gonzalez, do Clube Patim Pelé, liderava, mas um ataque à entrada da última volta da patinadora madeirense Jéssica Rodrigues, que lhe proporcionou a vitória e alterou as posições, arrebatando assim a patinadora portuguesa a vitória na final no torneio.
Nos cadetes masculinos, mesma distância e mesma prova, Quentin Pujol com o capacete, o foguete francês liderava apenas com vitórias e assumiu desde logo a cabeça da corrida. Com uma enorme capacidade técnica, este jovem gaulês impressionou os presentes e a animada claque da sua equipa Pibrac Roller Skate. Aqui é Rob Bella na frente, o belga, mas rapidamente ultrapassado por Pujol, que entra na última volta completamente a rasgar, seguido do patinador português Afonso Silva. Mas é mesmo Pujol, Quentin Pujol, Pibrac Roller Skate França, a festejar de maneira peculiar com uma fotografia tchuc-tchuc para a bancada. Nas Youth femininas liderava a espanhola Valentina Mendonça, aqui muito satisfeita, mas a surpresa e a sua infelicidade ia acontecer a seguir. Fran van Hout, a belga, com excelentes participações na Taça da Europa deste ano, assumiu a liderança da prova. Mais tarde, uma queda retirou Mendonça da luta pela geral do torneio, ao ser apenas 19ª nesta prova, e apareceram novas protagonistas. A primeira, Abril Del Rio, atacou inicialmente, mas depois, em cima dela e por fora, aparece Cláudia Cortes do Almassora, Espanha, que lutou ao centímetro com a multicampeã europeia de velocidade Luísa Salazar e as portuguesas Ana Montenegro e Maria Silva. E vemos é mesmo o Salazar no enorme sprint e com um corte de meta espetacular. Foi mesmo Salazar, então, a vencer, mas Cláudia Cortes obteve a vitória no ranking geral do torneio deste escalão. Nos youth masculinos liderava com grande vantagem Théo Madesfar, da francês da Line Droite Power Slide, com o capacete laranja. Nesta prova, depois de uma fase inicial calma, a corrida foi controlada pelos patinadores do CDR Prazeres Madeira. Aqui há uma fuga de Rob Bellan, mas aparece então as últimas voltas. Manuel Taibo Gonzalez, da seleção galega, que entra em grande velocidade na última volta, seguido de Luís Silva dos Prazeres da Madeira. Em grande disputa pelo segundo posto, Madesfar e Silva, porque Taibo já tinha ganho. E aqui, no quarto meta, houve um empate. Nem o fotofinish conseguiu desempatar. Vitória para Manuel Taibo Gonzalez, espanhol da seleção galega. Nos júniores femininos era a Noia Pérez, da Federação Catalana de Patinados, que liderava com o capacete laranja. Depois de uma fase inicial lenta, a Ainhoa vai assumindo a liderança. Mas aqui é que vai acontecer uma surpresa. A Ainhoa olha para a esquerda e Sara Cabreira ataca por fora. A Ainhoa não se deve ter apercebido, faltavam ainda 2 voltas. Ninguém pensava que Sara Cabreira aguentasse este ritmo durante 400 metros, mas realmente a espanhola apresentou-se em grande nível e não deu qualquer hipótese. O pelotão tentou, mas nem se aproximaram. E é Sara Cabreira a vencedora. Nos júniores masculinos, o líder era o campeão mundial belga Jason Soetels, da Power Slide Mater Racing, que tentava vencer a segunda prova de fundo, após tê-lo conseguido na mesma distância, mas sob a forma de pontos. Como esta prova era em linha, tudo se iria decidir nas últimas voltas. Inicialmente, apenas interessavam colocar-se bem os patinadores, não o ritmo. Na frente, Bumski, também Marc Lira e Gonçalo Abreu. Mais tarde começaram os ataques, entramos para as últimas voltas. Marc Lira, patinador medalhado em campeonatos da Europa o ano passado, dos Prazeres Madeiras, é o primeiro a atacar. Jason Soetels e Nili Izquierdo vêm aproximando-se também das primeiras posições. Ataca Soetels por fora, o belga, fortíssimo. Lira vai resistindo. Rafael Heredia e Neil Provost e ainda Bumski, todos a lutarem pelas primeiras posições. E é mesmo Jason Soetels, o belga da Power Slide Mater Racing, a vencer. Nas séniores femininas, 5.000 metros em linha também, com a liderança no capacete da francesa Albo, mas muito disputado com a colombiana Quintana. Tudo, incluindo os 750 euros de prize money, se iriam decidir nesta prova. Ninguém queria assumir a cabeça da corrida, mas aproxima-se a parte final da prova. Andrea Canha, do Lagoa, quarta classificada no último campeonato da Europa, lidera, mas agora vem os ataques das duas de sempre, Albo e Quintana, ainda Dupuy também atrás. Elas tentam lutar pela vitória no torneio. Albo parece vir bem lançada, Quintana ataca por fora, vão-se encostar na curva, complicado aqui para manter o equilíbrio. Os árbitros não marcaram falta aqui e a vitória foi mesmo para a Aura Quintana, que assim vence o torneio.
Nos homens era Marreiros que liderava, com alguma vantagem, mas o campeão europeu Pachi Pell ainda buscava inverter os acontecimentos. Tínhamos ainda a presença do mexicano Mike Paez, patinador de elite mundial, que apenas competiu nas provas longas, e o inevitável Ailton de Sousa, campeão do mundo de estafetas. 41 eram os patinadores à partida, um pelotão gigante. Mende, da Powerslide, o alemão, vai dominando as primeiras voltas. Wakefield, americano, e Diogo Marreiros vão protegendo as primeiras posições. Ataca Pachi agora e Ailton de Sousa. Diogo Marreiros aparece por fora. Vamos entrar na última volta. O mexicano Paez e Marreiros atrapalham-se um ao outro ali na curva, proporcionando a Pachi ganhar alguma vantagem. Mas agora vejam, Diogo Marreiros aproxima-se com 5, 6 metros de atraso. Vem na reta da meta fortíssimo, velocíssimo, esticou e ganhou. Pachi faz um movimento outra vez, este homem a aparecer-me em cima da meta. O homem está fortíssimo. 3 vitórias para Marreiros e vitória na geral do torneio. E é na quarta posição. Vamos para os pódios das distâncias longas. Em cadetes femininos, Jéssica Rodrigues, a portuguesa do Prazeres Madeira, a vencer. Jeanne Ferrugier e Laura Gonzalez na segunda e terceira posição. Nos cadetes masculinos, Quentin Pujol, o patinador francês que não deu qualquer hipótese a vencer, Afonso Silva e Finn Turksin foram os segundos e terceiro. Nas youth femininas, Cláudia Cortés, espanhola, a vencer, Fran Fanal, segunda, e a portuguesa Ana Montenegro na terceira posição. Nos youth masculinos, Teo Badesfar ganhou, Manuel Taibo Gonçalves segundo e Luís Silva terceiro. Nas júniores femininas foi mais uma vez Sara Cabrera, que ganhou a velocidade e o fundo, 2 medalhas de ouro. Nos júniores masculinos, Jason Sutter, o campeão do mundo, ganhou o fundo, arrasou. Rafael Heredia o segundo, Marco Lira, outro português na terceira posição. In the beginning I was thinking the other guys were a little bit stronger than me, but on the long distance I found out that I was pretty good. So the short distance is not really my type of race, but I thought I was going to be on the podium. But yeah, it's not that easy, especially it's the Neil Lope, the guy from Spain, his first year, so he really impressed me during the races. And yeah, for the rest of the races I really liked it, especially the long ones because I won them. Nas séniores femininas, a vencedora foi Aura Quintana, que juntou o ouro na velocidade ao ouro no fundo, Clément Salbot segundo e Marie Dupuy terceira. Nos séniores masculinos, Diogo Marreiros juntou também o ouro na Taça da Europa de velocidade ao ouro na Taça da Europa de fundo, Pelo o segundo e Paez, o mexicano, na terceira posição. Vamos para os pódios das classificações gerais do torneio. Em cadetes femininos é Jéssica Rodrigues, a portuguesa, a vencer, com um sorriso do tamanho do mundo. Nos cadetes masculinos, Quentin Pujol, ele que arrasou todas as provas, venceu todas. Nas youth femininas é Cláudia Cortés a primeira, Salazar, a tetracampeã europeia, a segunda, e Isiade Jarrieta a terceira. Nos youth masculinos, Teo Badesfar venceu, destaque para Luís Silva na segunda posição, Manuel Taibo na terceira. Sara Cabrera, a vencedora também em júniores femininos, e a Noé Pérez a segunda e Kaia Goenski, a polaca, em terceira. Nos júniores masculinos, a vitória para Jason Suttels, o belga, Neil Esquerdo, o espanhol, do segundo, e o checo Tomás Bumski na terceira posição. Em séniores femininos, então, a Aura Quintana, que ganhou ouro no fundo e na velocidade, foi vencedora também do torneio, Clément Salbot a segunda e Nifi Collers a terceira. Clemens, que es la otra corredora, inició muy fuerte, se llevó el casco de líder durante todas las pruebas, pero bueno, al final me lleva la victoria a última hora, como quien dice, y pues estoy muy feliz de poder estar aquí con mi segundo título haciéndome, así que pues estoy muy contenta de volver al podio, en especial en Lagos, que es una pista que me encanta, bueno, por el ambiente de la gente y que, bueno, al final es otro escenario distinto y muy acogedor para todos los deportistas. Na elite masculina, em séniores, Diogo Marreiros o primeiro, Pelo o segundo e Ailton de Sousa o terceiro, Medard o quarto e Malendé o quinto. E ontem foi um dia muito cansativo devido à chuva, vinhamos para aquecer, depois não era possível fazer a prova, por isso
foi muito duro, mas não em termos físicos, mas em termos mentais. E a prova que fiz de 500 metros não me senti ao meu melhor nível. E hoje, já com o tempo melhor, já me soltei mais e consegui ganhar as 3 provas, virar a classificação geral, que era muito importante. Queria muito vencer este ano. O ano passado só consegui ganhar a maratona e este ano queria muito vencer a geral do torneio. E foi um dia perfeito para mim, com 3 vitórias e a vitória na classificação geral. O balanço muito positivo. Cerca de 550 patinadores em pista, 18 nacionalidades, cerca de 100 clubes. Portanto, tivemos muita diversidade, mas além do... Temos tido um grupo bastante grande de patinadores, tivemos muita qualidade em pista. Apesar de nós termos tido a chuva, que não foi convidada para esta grande festa, mas o balanço é bastante positivo. Tivemos provas muito espetaculares, de facto, tivemos alta competitividade em pista, desde campeões do mundo, campeões da Europa, vice-campeões do mundo. Correu muito bem, em termos para Portugal, correu muito bem, porque nos séniores masculinos ganhou o Diogo Marreiros, com 3 primeiros lugares e 1 segundo lugar, que realmente é um resultado magnífico, o que nos faz projetar que a época será bastante boa para nós. Passamos para as provas de maratona, 42 km pela primeira vez neste torneio. No entanto, a presença da chuva com alguma intensidade reduziu muito o número de participantes previstos. Estavam inscritos 400, mas foram muito menos os que participaram. Vemos a partida dos homens, muitos patinadores a partirem com muitos cuidados. O circuito estava muito molhado, muita chuva, muito escorregadio, muitas cautelas. Um minuto depois partiram as mulheres, ainda menos participantes, mais retraídas, muito receio na saída. As patinadoras levam umas rodas escuras, que são rodas de chuva. Todos aqueles que têm rodas escuras são rodas apropriadas para a chuva, mas mesmo com estas rodas, difícil de circular e muitos cuidados para todas as que partiram para esta prova. Aqui havia uma particularidade, partiam em conjunto cadetes, júniores, juvenis, séniores e masters. No entanto, os cadetes iam fazer só uma volta, 7 km. Os youth, 3 voltas, meia maratona, contava para o circuito nacional de maratonas. E os absolutos, júniores, séniores e masters, desses faziam 6 voltas, os tais 42 km. Numa fase inicial, temos os patinadores a controlarem ainda o circuito, com muitas cautelas, muita atenção, mas não deixando de se marcar. Diogo Marreiros chega na frente. Aqui na descida, uma descida que normalmente se faz a 75 km por hora, aqui com o piso molhado um pouco menos, mas mesmo assim muito perigoso. Miguel Bravo, da Bond Skates Roller Lagos, a liderar, seguido de Cristiano Koromosser, o gigante patinador austríaco. A seguirem, mais uma passagem, esta foi a primeira passagem na meta. Aqui vemos uma chegada do patinador Matthew Gilek, da República Checa, ele que foi vencedor em cadetes masculinos, na prova de uma volta. Depois, em cadetes femininos, vamos ver também de seguida quem será a vencedora. E aqui é uma passagem de algumas meninas, e vem aqui o pelotão das cadetes femininas, e foi mesmo a patinadora do Lagoa, Bibiana Silva, a portuguesa, a conseguir a primeira posição na prova de uma volta para cadetes femininos. Seguimos para os homens, mais ataques. Miguel Bravo outra vez, do Roller Lagos Bond Team, e Dylan Scrivens, o inglês do Roller Lagos, a tentarem fugir, logo seguidos de Gabriel Carvajal. Vemos aqui muitos patinadores, mais uma passagem na meta, com Cristiano Koromosser e Miguel Bravo, austríaco e português, a liderarem. Aqui as senhoras com Aura Quintana a passar na primeira posição, seguida de Valentina Lovkenkova, a patinadora checa. Mais umas imagens, aqui vemos Miguel Bravo novamente ao ataque, seguido de Diogo Marreiros que depois destas provas esteve no circuito europeu em grande nível, conquistou 3 ouros no fundo. Depois de Lagos foi ainda ouro em Geisingen, na Alemanha, e também ouro na Holanda, em Erle. Está numa forma excepcional, preparando os campeonatos do mundo que vão ser de 7 a 14 de julho em Barcelona, durante os World Roller Games. Mais uma passagem dos patinadores, aqui um grupo mais reduzido, e os youth masculinos acabaram com Manuel Taibo Gonzalez a conseguir a vitória em youth masculinos, prova de 3 voltas. Mais uma perspectiva da prova de séniores masculinos, e aqui as femininas com Aura Quintana a liderar um grupo já muito reduzido de patinadoras. Valentina Mendonça termina a prova em youth feminino, a prova de 3 voltas, e consegue assim a vitória neste escalão de youth femininos. O ataque do americano Ben Brown,
patinador que aqui tenta isolar-se já na penúltima volta das 6, na quinta volta, portanto. Ben Brown com uma boa patinagem, um bom deslize mesmo à chuva. É seguido do mexicano Mike Paez e agora o grupo fica muito reduzido com este ataque. Cerca de 7 patinadores que seguem na frente e vão ser eles que irão então aproximar-se depois da parte final. Aqui as mulheres a passarem na quarta volta, com Andrea Lokvenkova a descolar do pelotão, a checa, e mais uma vez os homens vão entrando agora na última volta com 7 patinadores na cabeça da corrida. Aí vão eles, é Prokop Stodola, o júnior checo que lidera, depois David Morel, o espanhol. E vamos então para o sprint final. A descer, velocidades de 70, 75 km por hora. Cristiano Kromoser só deslizar. Com o seu peso consegue vir na frente. O mexicano Paez e Marreiros vão atacando. E atenção à chegada. É mesmo Kromoser, o austríaco, a ganhar a sua primeira e grande vitória internacional. Marreiros a fazer o segundo lugar, Paez o terceiro. E vemos aqui a espetacular chegada, a repetição aqui em câmara lenta. Alta velocidade e muito disputada estas provas. E aqui nas femininas é a Aura Quintana a vencer completamente isolada. Pódios da prova de maratona. Nas femininas, na elite feminina, Aura Quintana na primeira posição, Andrea Canha e Margarida Sousa, ambas portuguesas, na segunda e terceira. Bueno, las portuguesas han hecho la escapada y yo las he seguido. Después en la última vuelta me encontraba bien, así que he decidido atacar y bueno, muy feliz por la victoria. ¿Cuándo has atacado? En la primera subida he intentado sacar unos metros, he visto que se podía y bueno, he seguido y he dado toda la vuelta sola y bueno, muy contenta. Nos homens, a vitória para o austríaco Cristiano Kromoser, segunda posição Marreiros, terceira para o mexicano Paez. I had a good feeling in the morning. From the first meters on, tried to stay in the front, and already after the first lap I saw I'm really fast on the downhill part before the finish, and so I thought about my tactics for the race. I still tried 2 times to get away from the group, but then it came to the sprint of 5-6 guys, really strong, and I had a good idea how I'm going to do it, and it worked out perfect, and it's my first international win. A organização, como é habitual, premiou os clubes portugueses sem contar com o clube organizador, estrangeiro, europeu e estrangeiro fora da Europa, nomeadamente CDR Prazeres Madeira, o CDT em Gravity Espanha e o CTC 2019 USA, com o maior número de patinadores participantes. Foi um torneio extremamente bom e bem conseguido. Tecnicamente muito evoluído, em termos táticos, técnicos, atletas muito fortes, atletas de elite mundial estiveram cá presentes, deram grandes espetáculos, sobretudo em júniores masculinos, onde tivemos 2 campeões do mundo. Pena que a chuva não permitiu que o campeão do mundo, o americano Sabian Tisson, corresse aqui os 100 metros. Ele faz 9 segundos aos 100 metros, quase como se estivesse a correr sem patins e com blocos de partida. É extraordinário, não pôde participar aqui porque a prova foi cancelada devido à chuva. Mas grandes exibições em júniores, grandes provas, imenso espetáculo, muita emoção da parte do público. Mas tivemos provas espetaculares. Eu faço saliente os 1000 metros, em que, de séniores masculinos, em que o Diogo Marreiros foi o vencedor. O nosso Diogo Marreiros da casa, de Lagos, que é vice-campeão do mundo e vice-campeão da Europa. Ele conquistou os 1000 metros de uma forma espetacular, com uma emoção enorme, o público ao rubro, a ver a sua última volta a voar autenticamente, e foram provas muito interessantes. A patinagem de velocidade tem uma grande afirmação em Lagos. Este ano tivemos o azar de ter 3 dias de chuva, que não ajudou a brilhantar a prova, mas ainda assim foi possível fazer e a prova superou inclusive a expectativa, porque com a ameaça de chuva tivemos algum receio que a coisa corresse menos bem, mas mesmo assim foi possível superar e tivemos aí grandes atletas e grandes resultados. Terminou mais uma edição, a 16ª do Terras do Infante, segunda etapa da Taça da Europa de 2019. Um sucesso, mesmo com chuva, mostrando a beleza da patinagem de velocidade. A todos os participantes, colaboradores, parceiros e instituições que apoiaram a organização, deixa um muito obrigado.